Meus irmãos, quero poder retomar o texto que nós vínhamos expondo, né? Temos estudado, ou tem sido exposto, a primeira carta de Pedro, desde o ano passado. Nós agora estamos no capítulo de número 2, e hoje falaremos do verso 15 ao verso 20, ou melhor, perdão, queridos, do verso 18 ao verso 25. 1 Pedro capítulo 2, verso 18 a 25. Pedro está em uma sessão de textos. O último texto que falei a respeito de Pedro, pela providência de Deus, logo em sequência às nossas eleições, Pedro falava sobre a submissão às autoridades. Aqui Pedro está falando sobre a submissão dos servos de casa, dos domésticos, empregados. A seguir, Pedro vai falar da submissão de maridos e esposas. Então perceba que é um longo trecho em que Pedro está tratando este tema, falando sobre submissão. 1 Pedro capítulo 2, verso 18 a 25, eu vou ler. Peço que você, por favor, acompanhe comigo a leitura. Pedro diz assim: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando, sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo graça ao nosso Deus. Pai de amor, estamos diante da Tua palavra e nós temos conhecido o Deus que a revelou. O Senhor é profundo, Pai. O Senhor é Deus insondável e o Senhor se deu a conhecer a nós, Deus. Queremos orar, Deus, porque essa tarefa é para nós impossível sem a ação Tua. Dependemos do Teu Espírito Santo e clamamos para que o Teu Espírito incisivamente trate os nossos corações. Senhor, descoberta aquilo que há no nosso íntimo e nos trata pela Tua palavra, a confiarmos naquele que julga retamente. Queremos sair daqui mais firmes em Ti, queremos sair daqui edificados, sólidos. Oramos para que o Senhor nos faça isso pela Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, que cena perversa. Que cena perversa. Você está sentado no sofá. O seu irmão caçula chega e belisca a sua coxa. Você devolve-lhe um tapão no seu irmão. Que cena! E você bate forte demais. E o seu irmão vai até a sua mãe. O irmão fez assim agora no banco. E a sua mãe volta, dizendo: por que você bateu no seu irmão? E você diz: mãe, ele me beliscou primeiro. E a sua mãe fala: eu não quero saber, você bateu no seu irmão. E você apanha com uma correia bem esticada, aquela novinha que o couro não amaciou ainda. Que injustiça, meu irmão. Que perversidade.
Eu sou filho único. Eu cresci sozinho, não tive um irmão para dividir, né? Aí você fala, ai, que bênção, pastor, isso nunca aconteceu com você. Então, irmão, lá em casa a regra era assim, não foi minha mãe que fez, não foi meu pai que fez, sou eu. Não interessa se o vento quebrou, se o cachorro comeu, não foi um, não foi outro, sou eu. E eu falava, meu Deus, isso é injusto, vocês não podem fazer isso. Irmão, como é ruim ser injustiçado, como é ruim viver situações assim, em que você talvez até apanharia feliz se o seu irmão apanhasse também. Irmão, como é mais difícil quando a gente pensa em situações como você foi contratado, você prestou um exímio serviço, você deu o seu melhor, gastou o seu tempo, investiu, trabalhou para um patrão, prestou serviço para alguém, fez tudo. E no final você ganha um calote. E você protesta a dívida com o advogado Denis, ou qualquer outro da sua preferência, advogado Paulo. Vou ter que citar todos aqui agora, por que eu fui fazer isso, né? E o Paulo, ou o Denis, ou qualquer outro irmão que advoga, o Samuel também, não fica com ciúmes, meu irmão. Vão lá e defendem a tua causa. E no final das contas, o juiz não te dá o ganho da causa. Você trabalhou, você se esforçou, você saiu sem um tostão, você foi injustiçado. Meu irmão, você já percebeu como parece que a injustiça permeia a vida? Falava hoje à tarde sobre o mundo quebrado que nós vivemos. Todas as esferas da sociedade estão corrompidas pelo pecado. Tudo que a gente toca tem pecado ali. É difícil viver e parece que Pedro está entendendo isso, meu irmão. Querido, essa é a graça da palavra de Deus. A Bíblia nos dá o que nós precisamos. A Bíblia fala das crises do nosso coração. A Bíblia fala da existência humana e ela descreve como as coisas funcionam, mas ela sempre dá a perspectiva divina e não humana sobre as coisas. E Pedro agora está então explanando, falando detalhadamente sobre os servos que estão sofrendo injustiças e como aqueles homens deveriam sofrer. Deixe-me lembrá-lo do contexto. Deixe-me lembrá-lo do cenário. E talvez você que não esteja acompanhando nossa série. Pedro está escrevendo a judeus que estão espalhados pela perseguição. Judeus que estão em diversos estados romanos. Irmãos, que direitos essas pessoas têm? Eles são refugiados, que curioso, né? Eles estão espalhados pela perseguição ao evangelho. E estes judeus agora estão sofrendo situações como essas, sem ter a quem recorrer. Pedro está escrevendo a um público que está totalmente vulnerável perante as leis humanas, que são as leis romanas nessa circunstância. Como enfrentar, como viver em um mundo injusto? Quero tratar este tema contigo esta noite, meu irmão. Trataremos o tema de como enfrentar injustiças. Faremos isso à luz de duas grandes divisões, dois grandes blocos do texto. Primeiro, do verso 18 a 21, Pedro nos fala para enfrentarmos injustiças, suportando-as para agradar a Deus. E depois, do verso 22 a 25, ele nos fala como Cristo enfrentou as injustiças que sofreu. Irmãos, a partir do verso 18, Pedro passa a nos expor, passa a nos falar então sobre esta vida. Pedro se dirige aos servos. Estes servos são empregados domésticos. São talvez aqueles que tenham algum vínculo de escravidão. Nossa, Pedro é escravagista. Pedro é escravocrata. Não, meu irmão. Pedro está falando de uma realidade existente na cultura romana. Muitos dos leitores de Pedro não têm opção. Pedro está tratando a circunstância. E o contexto de escravidão aqui muitas vezes é diferente do que nós cremos. Já falei isso outras vezes. Em muitas circunstâncias, um escravo doméstico como esse vivia em uma qualidade de vida muito melhor do que alguém que tivesse que alugar um cômodo, pagar uma hospedaria e viver a vida por si mesmo. Pedro, dirigindo-se a esses homens, diz então: sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Se eles são servos, eles têm patrões, eles têm talvez donos, eles têm um senhorio a quem estão servindo. E a ordem, a instrução é: sejam respeitosos. É este o temor. Sejam zelosos, sejam cordatos.
tenham submissão e humildade para fazer aquilo que lhe compete. E até aqui tudo bem. Você fala, beleza, pastor, eu vivo assim no meu trabalho, eu tenho um patrão sobre mim, ou eu sou um MEI, eu sou um empresário e presto serviço a alguém que é meu patrão temporariamente, enquanto eu presto serviço, e tudo bem, eu vivo assim. E parece que agora é que Pedro complica a nossa vida, quando ele diz, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Você fala, poxa, Pedro estava indo bem, eu estava até gostando da ideia, agora ficou um pouco mais difícil. Porque tantas vezes nós nos sujeitarmos a alguém que é bom, que é cordato, que é humilde, isso talvez não nos traga grandes dificuldades. Mas Pedro está, parece que pedindo demais agora, dizendo, seja submisso e com todo temor, servindo, mesmo se o seu senhor for perverso. Irmãos, como nós poderíamos entender isso? Como nós poderíamos olhar para Pedro e pensar na possibilidade de sofrer essa injustiça? Diga-se de passagem, Pedro não está inocentando os perversos. Deus os julgará. Pedro não está aprovando a fala desses homens ou o abuso de poder com que eles estão usando. Deus os julgará. Pedro está tratando a situação dos servos, que talvez seja muito difícil de se lidar sem ter outra perspectiva. Então, a partir daqui, nesse primeiro contexto, Pedro vai dar duas razões claras, ele vai dar duas explicações para dizer por que nós devemos nos submeter às autoridades, aos senhores, àqueles que talvez sejam perversos. E aí, então, no verso 19, ele começa a nos dizer que isto é grato a Deus. Que isto é um motivo de louvor, que isso redunda em glória a Deus. O termo usado aqui é o próprio termo de graça, mas em um sentido de louvor. Pedro está dizendo, quando você sofre as injustiças, quando você suporta as injustiças, você traz louvor sobre si, você redunda em louvor ao Senhor, porque a sua intenção é pura diante de Deus. Pedro explica que alguém que suporta tristeza sofrendo injustamente faz isso por motivo da sua consciência a respeito de Deus. Qual seria o motivo para suportar uma injustiça sem se rebelar, sem devolver a injustiça sendo também injusto, sem pagar na própria moeda? Porque Pedro está escrevendo a crentes que têm uma consciência para com Deus. A consciência é realmente a nossa capacidade de distinguir moralmente o que é certo do que é errado, o que é bom do que é ruim. E isso não é mera moralidade, é uma consciência para com Deus. Pedro está dizendo que por causa dessa consciência significa que alguém cumpre o seu dever não por causa do homem, não por causa do seu patrão, mas por causa do Senhor. Submeta-se a este homem, não porque ele mereça submissão. Submeta-se a este homem por causa de Deus. Porque em última instância você está sendo temente, fiel e submisso a Deus. Porque esta é uma possibilidade de viver a vida comum vivendo diante do Senhor. E nós vamos completar essa ideia. Calma, meu irmão, você ainda está se sentindo injustiçado. Pedro fala sobre uma segunda razão, então, no verso 20. Não só por causa da nossa consciência a Deus, mas ele diz uma ideia lógica no verso 20. Ele diz, que glória há? Qual é o louvor? Qual é a honra existente em alguém que é esbofeteado, em alguém que apanha, e ele faz isso sendo merecedor de apanhar? Alguém que é punido, alguém que é condenado, e aquela pessoa é digna de condenação. Você já viu, por exemplo... Eu gosto de assistir, a gente tem uns gostos estranhos, né? Às vezes eu gosto de assistir em casa aqueles Polícia 24 Horas, sabe, Soldado Marcelo, esses canais do YouTube de policial correndo atrás de bandido. Vai saber, né, irmão? Você que é espírita vai falar que na vida passada eu fui policial. A gente é reformado aqui, meu irmão. Só um gosto pessoal pela justiça sendo feita, né? A gente é roubado por aí e a gente assiste os policiais prendendo bandidos na internet. E às vezes é curioso o policial falando assim, o que você trabalha, filho? O que você faz da vida?
E aí o suspeito abordado fala assim, eu sou bandido, senhor. Eu assim, e por que você foi preso? Ah, porque fizeram uma picaretagem aí comigo. E o que fizeram? Não, é que os caras me entregaram e tal, e aí porque a gente tinha roubado um carro, aí eu fui preso. Aí o policial fala, e aí, meu jovem, qual a injustiça você está sofrendo? Muitas vezes nós somos responsabilizados por coisas que nós fazemos. E Pedro está dizendo, que glória há nisso? Que glória há nisso? Que honra há em sofrer por algo que você merece sofrer? Agora, Pedro faz uma comparação que é curiosa, que é importante. Ele diz, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Não é no sentido de agradecer a Deus. Ser grato a Deus nos dá a ideia de perseverar nos sofrimentos e trazer louvor para nós diante de Deus. É louvável a Deus, é agradável a Deus que nós sejamos pacientes e suportemos as injustiças. Meu irmão, talvez até aqui você fale assim, tá bom, pastor, muito legal, mas eu ainda estou sendo injustiçado. O escravo do lar, alguém que está sofrendo, fala, tá bom, eu entendi tudo isso. Eu devo não pagar o mal com o mal, devo ser submisso porque eu tenho consciência do que é certo e do que é errado. Eu não vou pecar para fazer justiça com as próprias mãos. Eu entendi que eu devo continuar fazendo o bem, mesmo que eu sofra por isso. Porque se eu fizer o mal, aí eu vou ter razão de ser punido. Mas quando a justiça vem, espere um pouco mais, meu irmão, um pouco mais. Até aqui quero pensar em algumas coisas que são práticas e boas para nós na lida com senhores perversos. Quem é o senhor perverso que ronda você, meu irmão? Quais são aqueles que lhe fazem sentir injustiçado? Quais são as injustiças que nós sofremos? É muito difícil para nós, quando a Escritura começa a nos falar sobre ser submissos a estas pessoas, sobre suportar pacientemente tais tribulações causadas pela injustiça. Talvez aqueles escravos não tivessem outra condição. Talvez eles não tivessem a oportunidade de tomar outro caminho. Tudo o que eles podiam fazer seria suportar. Esse era o modo com que eles deveriam lidar. E parece que a Escritura nos dá um padrão de vida que apoia esta ideia. Que apoia a ideia de que nós não vivemos no olho por olho e dente por dente. Nós não vivemos uma vida pautada na justiça, pelo contrário, muitas vezes nós seremos injustiçados, muitas vezes nós sofreremos coisas das quais nós não podemos fugir, tal como esses servos, como esses escravos. Injustiças que não há o que fazer. Talvez, meu irmão, você possa tomar o teu passaporte e morar com a tua família nos Estados Unidos. Aí você fala, agora eu estou livre da injustiça brasileira. Tem corruptos lá, irmão. Tem lá também. Tem injustiça lá também. O mundo é um lugar injusto e nós viveremos na injustiça até que Cristo venha a redimir todas as coisas. E eu quero guardar a justiça para a segunda parte. Mas, meu irmão, até aqui, como nós vamos nos submeter? Parece que o Senhor Jesus antecede este ensino de Pedro e o Senhor Jesus nos ensina dizendo, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Textos como esse, meu irmão, são mais ou menos como uma facada no estômago, né? Às vezes doloridos de ouvir. Textos, irmãos, que vão contra o nosso sentido de justiça própria. Assisti um filme outro dia em que a Liga da Justiça precisava lidar com um novo super-herói, chamado Adão Negro. Misturou Bíblia no meio, né? Chamou o rapaz de Adão. O que era interessante nisso? Esse novo super-herói matava todo mundo, sabe?
algum outro herói dizia para ele assim: não, 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 prenda os bandidos, faça justiça. Aí ele pegava o bandido e jogava pela janela, porque ele entendia que estava fazendo justiça com as próprias mãos. Irmãos, talvez a Bíblia não sacie, e não é o alvo da Escritura saciar o nosso ego fazendo justiça como nós queremos. Eu quero que aquele lá que não me pagou, que o pastor falou lá, eu quero que ele pague triplicado com juros, que ele more na rua e eu tenha a casa dele. Eu quero que minha mãe torça as 2 orelhas do meu irmão e ele não vai ouvir nunca mais. Há um ímpeto no nosso coração que a Escritura está refreando, que a Escritura está nos ensinando a submeter a Deus, como vou falar adiante. E até aqui o texto está nos mostrando um padrão de vida que nos conduz a amar os próprios inimigos. Porque se nós amamos só os que nos amam, não fazem os ímpios também a mesma coisa? Não fazem os incrédulos também a mesma coisa? Deixa eu te falar, meu irmão. Sabe por que você deveria fazer isso? Vou te dar uma boa razão se nenhuma delas te convence. Porque Cristo fez. A palavra de Deus no livro de Romanos nos diz que dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente. Olha, você dar a sua vida por alguém que é bonzinho é difícil. Pois pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. É o que Romanos está considerando. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta ação de Cristo para nós, irmãos. O Senhor Jesus nos amou quando nós não éramos dignos de amor, quando nós éramos os injustos, quando Ele, na sua justiça, poderia nos condenar e não haveria mal nisso porque nós merecemos. E o Senhor nos amou sendo nós inimigos da cruz de Cristo. E o Senhor teve misericórdia e graça e nos trouxe para o reino do Filho, do seu amor. Talvez estes pensamentos devam nos conduzir a um olhar submisso a Deus e a um coração perdoador, misericordioso, que tem condescendência até com os homens maus, quando a Escritura assim nos instrui. Irmãos, nós estamos olhando para um texto que nos fala sobre sofrer e às vezes sofrer injustamente. E como disse, talvez nós não estejamos privados disso, talvez o sofrimento vá acontecer e precise acontecer. E em situações assim, nós parece que ficamos desconsolados, como se Deus tivesse perdido o controle do universo e agora nós estamos em um tempo de sofrimento. Mas, irmãos, é parte do Evangelho sofrer. É parte, poderia dizer, da própria vida sofrer. E os sofrimentos são instrumento do Senhor tantas vezes. Porque Deus está mais comprometido com a sua glória e que nós o conheçamos a fundo do que nos poupar dos sofrimentos. E por tantas vezes Deus permite que nós soframos para que nós sejamos trazidos até o Senhor, para que o sofrimento seja como uma aguda talhadeira, como um agudo instrumento moldando a nossa vida e nos tornando como Cristo. Cristo é alguém que se submeteu em todas essas coisas. Cristo é alguém que foi injustiçado em todas as esferas possíveis e Ele é santo, 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 como cantamos tantas vezes esta noite. Irmãos, Elizabeth Elliot escreve um livro que se chama O Sofrimento Nunca é em Vão. Anota aí, meu irmão, essa leitura consoladora ao coração. E ela diz que as lições mais profundas aprendidas por ela na própria vida vieram dos sofrimentos mais profundos, das águas mais profundas, das chamas mais ardentes, vieram as lições mais profundas que ela aprendeu sobre Deus. Ela testemunha no seu livro. Como é difícil para nós pensar nessas coisas. Talvez para nós seria muito mais fácil pecar, revidar e fazer justiça com as próprias mãos. Pastor, imagina, jamais faria isso, jamais faria justiça com as minhas próprias mãos. Está achando que eu sou o Batman? Está achando que eu sou o justiceiro, um vingador? Não, meu irmão, às vezes coisas acontecem como simplesmente o nosso patrão sendo ríspido, um patrão grosso, e aí você gasta um bom tempo no Facebook, no banheiro do trabalho. Você fala, esse grosso, esse estúpido está me tratando assim, eu vou enrolar o serviço.
Você tem um cliente não tão bom, um cliente reclamão, um cliente que te dá trabalho e que talvez tenha sido até injusto com você, mas agora você precisa fazer o serviço. Você fala, vou entregar o pior serviço também que eu puder, que aí fica elas por elas. A tua professora, sabe aquela professora assim que marcou o teu coração na sua formação na escola, na faculdade? Aquela professora que é criteriosa, que é difícil, que é dura em todas as correções e ninguém passa. Você fala assim, essa mulher é ruim, essa professora, quer saber? Vou colar também para ela aprender o que é bom. Que aí a gente fica aqui, de igual para igual. Os dois igualzinhos, nivelados no inferno, né? Nivelados sob a condenação. Quão difícil, irmãos, é para nós não pagar na mesma moeda. Às vezes, momentos de necessidades financeiras, e nós dizemos assim, pagar imposto não. Governo que assumiu, não votei nesse presidente, vou sonegar. Irmãos, C.S. Lewis nos ensina que tempos de sofrimento não são para que nós tenhamos liberdade para pecar. Quando os outros pecam contra nós, isso não nos dá o aval de responder na mesma moeda. Pelo contrário, amando os nossos inimigos, sendo misericordiosos, nos submetendo a Deus. E vou falar já sobre isso. Mas e aqui nós estamos sofrendo? Irmãos, o sofrimento nunca é em vão. C.S. Lewis dizia que Deus sussurra para nós nos nossos prazeres. Nos momentos bons da vida, é como se Deus estivesse sussurrando. Deus fala em nossa consciência, mas o Senhor grita aos nossos ouvidos quando nós passamos pela dor. C.S. Lewis diz que a dor é um megafone para despertar um mundo surdo, para nós nos voltarmos para Deus, para nós buscarmos justiça no Senhor e dependermos dEle. Talvez você me diga, nossa, mas Deus é muito maldoso. E eu te diria, repense o que realmente importa na vida. Repense se realmente importa nós estarmos sempre preservados e quentinhos, distantes de Deus, ou se não nos importa sofrer privações, passar por injustiças, para que elas nos apeguem e nos acheguem a Deus. Irmãos, certamente nós devemos espelhar a Cristo, olhar para estas propostas e entender o que o Senhor está nos chamando, a sermos pacientes, a sermos submissos, sobretudo a Deus. A partir daqui, então, o texto vai nos falar sobre um segundo grande ensino, um segundo importante ensino. Quando ele diz que não só nós somos submissos por causa da nossa consciência, mas nós somos submissos porque nós imitamos a Cristo. Porque nós estamos seguindo os passos do nosso Senhor. E se estes argumentos até aqui não foram suficientes, meu querido, se Cristo não for suficiente, nada mais será. Porque agora Pedro vai expor a vida do Senhor Jesus e nos falar sobre a imitação dele até nos sofrimentos advindos da injustiça que nós sofremos. E então, a partir do verso de número 21, Pedro passa a nos dizer assim: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo para seguir de seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Aí Pedro apela, né? Pedro vai para o argumento mais duro, um pouco mais profundo. Que é um cristão, senão um imitador de Cristo. Nós vivemos a vida seguindo os passos do Senhor. E precisamos nos lembrar de como Cristo também enfrentou as injustiças. Como foi a lida do Senhor Jesus, as suas atitudes, o que é que Jesus fez quando foi injustiçado?
Se algo é importante saber é isso, porque nós somos seus seguidores. Se nós tirarmos a imitação de Cristo do Evangelho, de nada sobra, nem o nome cristãos. Não nos sobra, não nos resta, porque a nossa vida é a imitação do Senhor Jesus. E Pedro diz que para isso nós fomos chamados. O Senhor Jesus nos ensina que Ele nos predestinou, nos chamou, nos operou toda a obra de salvação com a finalidade de nos fazer iguais ao Seu Filho. A jornada cristã é atingir a estatura do varão perfeito. Tá bom, o que é que o varão perfeito fez? Como é que Cristo lidou com essas coisas? Bem, parece que nós fomos feitos para o sofrimento, porque Cristo sofreu no nosso lugar, deixando o exemplo para seguirmos os seus passos. O que Cristo fez perante o sofrimento foi assumi-lo. E Cristo fez isso sendo justo e se tornando um injusto. Cristo tomou aquilo que não era seu. Cristo pagou pelo preço que era nosso. E onde está a injustiça quando nós falamos disso? O Senhor Jesus fez de graça e voluntariamente para nos dar uma condição de santos que nós não tínhamos antes. O texto diz então que o modelo de vida cristã parece que nos atrai sofrimentos. A forma como Jesus viveu piedosamente produz sofrimentos sobre os quais não se pode fazer nada senão suportar pacientemente. Meu irmão, seja sincero. O que é que Cristo fez para atrair perseguição sobre si? O que é que Jesus fez para que os homens blasfemassem contra Ele? Quais foram as atitudes maldosas de Cristo que justificavam os homens quererem prendê-lo e matá-lo? O que é que Cristo fez para que isso pudesse ser justificado? Irmãos, nada. Cristo foi fiel aos decretos de Deus, foi santo em todos os seus caminhos, e como resultado de uma vida santa, Ele foi perseguido e injustiçado em todo o tempo. E a palavra de Deus vai nos dizer então que a atitude de Cristo nunca foi de pecar. A atitude do Senhor Jesus nunca foi de devolver na mesma moeda, de fazer justiça com as próprias mãos. Pelo contrário, o verso 22 então nos diz que o exemplo para seguir os seus passos, o exemplo deixado por Cristo começa em: Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. É o que nós lemos lá em Isaías 53. Olhamos para o Senhor Jesus e Ele é impecável. A turma gosta do luva de pedreiro, né? Eu sou o melhor do mundo, eu sou invencível, indomável. Não é impecável. O Senhor Jesus tem uma característica de ser perfeito, de não ser falho em nada. Os homens pesquisaram, os homens procuraram, os fariseus, os saduceus, os inimigos de Cristo, a todo momento faziam boas e más perguntas, querendo encontrar nele alguma razão para que ele fosse condenado, e nunca encontraram. O Senhor Jesus foi julgado no Sinédrio, foi julgado pelos romanos, foi julgado apelando, o Senhor Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, e nenhum deles encontrou dolo na fala, na boca de Cristo. E Pôncio Pilatos lava as suas mãos dizendo: eu não tenho nada com este homem, eu nada devo, ele é perfeito, ele é impecável, ele é inculpável. Irmãos, existe injustiça maior do que condenar o Deus encarnado à cruz? Não existe. Cristo está nos chamando a andar no seu exemplo. A vida cristã tantas vezes traz para nós situações como esta, preocupações como esta, e nós olhamos para a vida e para as ações de Cristo e pensamos: tá bom, mas mostra aí, pastor, como é que Jesus fez? Vamos lá, meu irmão. O que nós devemos seguir e copiar é a paciência de Cristo, é a longanimidade de Cristo ao sofrer as injustiças. Porque veja o verso 23. Ele foi ultrajado e não revidava com ultraje. As pessoas consideraram Cristo um glutão, um beberrão, chamaram Cristo de capeta. Meu irmão, você pensa quanto isso é absurdo? Não, isso aí é Beelzebul, esse Jesus aí, ó. Chamaram Deus de demônio.
E como Cristo reagiu a essas coisas? Ele, quando ultrajado, quando insultado, não revidava com ultraje. Ai, meu irmão, esse é o teste do trânsito. É a fechada e alguém te xinga de um belo palavrão, que você consegue fazer a leitura labial através do vidro, de tão bem pronunciado que foi aquele palavrão. E o ímpeto do seu coração é gritar de volta. Sabe aquela quinta série que habita em nós? De alguém te xingar e você ter um xingamento pronto, decorado, que rima para responder àquela pessoa. Parece que é bate pronto quando a gente está na escola, no colégio. É a vida da quinta série. Alguém fala uma coisa da sua mãe e você responde do pai. E nós temos a resposta sempre pronta na boca, sempre pronta na ponta da língua. Irmãos, Cristo não revidava com ultraje nenhuma vez que foi ultrajado. O Senhor Jesus, quando era maltratado, não fazia ameaças. Quando esse maltratar se refere mesmo a momentos que o Senhor Jesus estava submetido a sofrimentos. É essa a ideia de maltratar, do termo grego utilizado no texto, é estar sujeito a sofrimentos. Cristo sofrendo e não proferindo ameaças. E poderia proferir não ameaças, poderia proferir condenação. Cristo poderia, por uma só palavra, extinguir aqueles homens. Ou ainda Cristo poderia citar a própria Escritura que haveria de ser revelada, dizendo: todos vocês serão condenados quando eu retornar na minha glória, na segunda vinda, com cetro de ferro e destruir todos vocês ímpios. Cristo poderia fazer isso. Mas a ação do Senhor Jesus é submissa e é paciente. O Senhor Jesus maltratado não fazia ameaças. Parece que isso é exatamente o clichê dos filmes, não é? O vilão prende o mocinho, ou o mocinho prende o vilão, e quando ele está sendo torturado, ele fala assim: ó, você vai ver o que eu vou fazer quando eu sair daqui. Quantas vezes já ouviu essa cena no cinema, meu irmão? Seu irmão que beliscou a sua coxa, ele te dá uma pedrada e corre fora do teu alcance. Você não tem braço para acertá-lo, e você fala assim: você vai ver quando a gente chegar em casa. Mãe, você faz isso com seu filho, né? Você vai ver quando a gente chegar em casa. Parece que é tão pronto ao nosso coração responder, fazer justiça com as nossas próprias mãos, impetuosamente. A Escritura está nos falando da paciência, da humildade de Cristo, não fazendo ameaças quando era maltratado, mas como ele lidava com as injustiças, entregava-se àquele que julga retamente. Rapaz, isso é muito difícil. Meu irmão, tem uma coisa difícil, é isso. Bom, convenhamos, meus irmãos. Tinha um professor no IBEL que falava assim: convenhamos, meus irmãos. É difícil ser injustiçado e não fazer nada. E submeter-se a Deus. Portanto, eu queria que você pensasse em algumas coisas. Talvez os servos, os leitores originais, vamos fazer uma boa exegese do texto, não tivessem o que reclamar. Qual é a condição que tem um escravo? Ele não tinha condições de reclamar. Você, cidadão brasileiro, morador de Guarulhos, pagador de impostos, tem. Você tem, meu irmão. Vai roubar seu carro? Você fala: ai, amém, roubou meu carro para a glória de Deus. Você é paciente aqui que o pastor ensinou hoje. Né? Vamos orar a Deus, vamos submeter-nos a Deus. Deus te deu condições. Deus te deu condições. A Bíblia nos diz em Romanos 13 que a autoridade traz a espada para exercer justiça, e a autoridade é instituída por Deus. Deus te deu um caminho. Vai lá, meu irmão, chama a polícia. Você foi ferido, você foi injustiçado na tua finança, agora sim, procure os nossos advogados. Entre com um processo na justiça, faça o que deve ser feito. Use dos artifícios que o próprio Deus determinou para isso. Mas, meu irmão, você vai descobrir amargamente que às vezes seu carro não é recuperado, que às vezes o advogado não vai resolver seu problema. E o injusto comete ainda mais injustiça, e nós parece que ficamos com as mãos vazias. O texto não está nos proibindo de reagir. O texto não está nos proibindo de fazer aquilo que é lícito para defender a nós, os nossos direitos. Devemos fazer, meu irmão. Precisamos olhar a Bíblia como um todo. Outros textos dão amparo para que façamos isso. Mas em toda condição, como disse, vivemos em um mundo injusto e a injustiça vai te alcançar.
ela vai te alcançar. Se não já te alcançou. Se o teu coração já não está inquieto, já não cabe no peito e ocupa todas as suas palavras falando das injustiças que você discorda e você não pode fazer nada a respeito, se não submeter-se àquele que julga retamente, crendo na justiça de Deus. O Senhor Deus nos fala sobre isso. Ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Você está rodeado das injustiças que você não pode resolver. Que não há um advogado, um recurso, uma instância, alguém. Talvez você esteja até cogitando formas ímpias de fazer isso. Você vendeu o carro e o cara não te pagou. Você fala: não, mas eu vou lá de madrugada, vou pôr fogo na casa dele. Irmão, não te deixes vencer o mal, vence o mal com o bem. O Senhor Jesus está nos indicando que o caminho é a submissão à vontade de Deus. E por fim, no verso de número 24 e 25, ele vai nos mostrar a sua cabal ação, a sua completa ação perante a injustiça. Ele diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O que é que Cristo faz perante a injustiça? Ele suporta. Cristo suportou a injustiça tendo em vista o resultado final. Cristo submeteu-se à injustiça nesta vida, sofrendo na carne por nossa causa. Pensando no ganho final, do qual Isaías 53 diz que o Senhor daria a Cristo o fruto do seu penoso trabalho e ele se alegraria. O Senhor Jesus suportou pacientemente as injustiças quando ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. A cruz é rude, meu irmão. A cruz é áspera, é dura, ela traz sobre si a condenação da própria Escritura que diz: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. E Cristo voluntariamente se entregou para salvar pessoas injustas como eu e você. Seja sincero, meu irmão. Quanta justiça existe no teu coração? Quanta maldade há em nós? Talvez nós sejamos aqueles que produzem a injustiça. E a ação misericordiosa de Cristo é levar sobre o madeiro os nossos pecados. O Senhor Jesus enfrenta a injustiça porque Ele tem um claro objetivo: para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O Senhor Jesus suporta todas as dores, todos os sofrimentos, e agora está nos chamando a suportar, porque Ele fez isso anteriormente para nos dar condições de suportar, para que nós pudéssemos viver uma nova vida. Olha que trocadilho doido, meu irmão. Cristo o justo entregou-se no lugar dos injustos, para que agora, justificados, eles vivam uma vida justa diante do Pai. O que o Senhor está fazendo é assumir o nosso lugar, é viver e sofrer tudo que nós jamais poderíamos fazer, e o Senhor Jesus está nos dando a condição de viver uma nova vida, a condição de ter uma nova perspectiva, um olhar espiritual, uma confiança na justiça de Deus, no Deus vingador que nós não tínhamos antes na incredulidade. O Senhor Jesus está não só nos oferecendo um comportamento, e isso é impossível. É impossível dizer: faça como Cristo, seja igual a Jesus. Você fala: tá bom, o Senhor não quer mais nada, só que eu morra na cruz também, né?
Não se trata de comportamento, se trata de viver na graça ofertada por Cristo. Ele morreu para que nós morrêssemos para os nossos pecados, deixássemos os pecados e agora vivamos para a justiça. A injustiça que Cristo sofreu causou chagas, causou feridas, e pelas feridas causadas nele, nós fomos sarados das nossas. É essa a injustiça, é assim que Cristo enfrenta a injustiça, se entregando por nós para nos tornar justos, suportando todas as injustiças para nos salvar na sua graça. E de nada ele precisava, e nada disso nós merecemos. Este é o amor do Senhor. Por fim, irmãos, estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. É o que Isaías disse. Estávamos como ovelhas sem pastor, estávamos dispersos na maldade, vivendo na injustiça, sofrendo e causando injustiça. Na ação de Cristo, o Senhor nos trouxe para si mesmo. O Senhor nos arrebanhou e agora nós somos suas ovelhas. Cristo é o pastor e o bispo da sua alma. Você não está desprotegido, meu irmão. Você não está entregue às maldades deste mundo. O trabalho do bom pastor é cuidar de você. O trabalho do bom pastor é zelar pela sua vida. E Cristo, o bom pastor, diz a respeito do seu rebanho que ninguém pode arrebatar-nos da sua mão. De que Ele é a porta do aprisco e as ovelhas entram e ali estão seguras e o ladrão não pode tomá-las. Essa é a segurança ofertada por Cristo. Não de que nós não passaremos sofrimentos, não de que nós não sofreremos injustiças, mas de que o Senhor porá fim a todos os sofrimentos, de que o Senhor trará juízo e justiça a todas as injustiças que nós sofremos. É este o chamado para nós olharmos e nos curvarmos perante o Senhor. Precisamos, irmãos, ter em vista agora a nova vida. Precisamos pôr diante dos nossos olhos como é que vivem os crentes, pagando na mesma moeda, pagando mal com mal, odiando aqueles que nos odeiam, fazendo justiça impiamente àqueles que nos fazem injustiças, ou suportando todas as coisas por causa de Cristo, tomando as ações que são cabíveis, mas em tudo esperando a vingança do Senhor, a justiça que vem do trono de Deus. É sobre isso que a palavra nos chama a fazer. Talvez isso não seja tão fácil para nós. Talvez isso seja, às vezes, muito difícil. E nós só poderemos fazer pela graça, meu irmão. Nos cabe suportar os males. Deus, porém, nesse inteirinho no qual nós suportamos, Deus não negligenciará a sua parte. Deus certamente demonstrará que é justo juiz. E nós devemos esperar a manifestação da justiça de Deus pacientemente, suportando as tribulações deste mundo, não pelas nossas forças, não pelas nossas simples atitudes de imitação, mas na graça que Cristo nos dá. É o Senhor Jesus quem nos capacita. Se nós não entendermos a obra de Cristo e como Ele morreu para que nós fôssemos justos, nós nunca poderemos agir dessa forma. Isso é uma vida que está sob a graça, mortos para o pecado e agora vivos para a justiça, arrebanhados sob o pastor e bispo da nossa alma, Cristo, a quem nós podemos confiar, em quem nós estamos seguros, e nós aguardamos a verdadeira manifestação da justiça. Deixe-me falar, meu irmão, não espere justiça das nossas urnas, dos nossos governos. Há uma crise dos portões para fora dessa igreja. Há uma inquietação latente em todos os corações, dos que querem manter, dos que querem tirar o governo. Todos dizem ter sido injustiçados. Na verdade, todos são injustos por conta dos seus próprios pecados. Só há justiça em Cristo. E se você viver esperando justiça neste mundo, você será alguém frustrado. Você será alguém desacreditado sobre o valor da própria justiça. Converse com os nossos advogados. Converse com os policiais que há aqui
agentes da justiça e da lei. Ouça deles a injustiça deste mundo, para que talvez assim você entenda que todos nós estamos vivendo num mundo injusto e a forma de lidar com este mundo é buscando a Deus, suportando pacientemente por causa da nossa consciência com o Senhor, suportando pacientemente fazendo o bem e não o mal quando nós sofremos, suportando todas essas coisas no exemplo de Cristo, olhando e imitando, não pagando mal com mal, sendo sempre esperançosos na justiça que há de ser manifesta por Deus e há de pôr fim a todas as coisas. Não há nada que não venha a ser esclarecido e nós podemos afinal descansar o nosso coração. Podemos afinal nos curvarmos ao Senhor e ser gratos porque o Senhor Jesus suportou toda essa injustiça e o resultado das suas ações é a nossa salvação. É nós podermos receber a graça do perdão dos nossos pecados, porque nós é que merecíamos ser pendurados no madeiro. Nós podemos agora receber do Senhor o bom pastoreio, o zelo e o cuidado das nossas almas, que só o bom pastor pode nos oferecer. Que Deus nos dê graça, irmãos, para essas tarefas que são tão difíceis, que nós possamos tão somente pela graça e não confiados em nós mesmos, encarar cada uma dessas coisas e buscarmos ser fiéis e tementes diante do nosso Deus. Tenho a impressão que você não ouviu o que você gostaria. Irmãos, sinceramente acredito que há dores deste mundo que só serão consoladas na eternidade. Há angústias nossas que nós não encontramos resposta aqui. Há sofrimentos que não cessarão nesta vida. Talvez sejam os espinhos de Deus que não nos fazem esquecer da eternidade, não nos fazem esquecer de um mundo vindouro, perfeito, repleto das justiças que nós não temos aqui. Que Deus nos dê graça para nós assim aguardarmos o Senhor, assim esperarmos, submissos ao nosso Deus. Quero convidá-lo a orar, meu irmão, para nós caminharmos para a celebração da Santa Ceia, momento que podemos nos lembrar então do sacrifício de Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor e de bondade, nós estamos perplexos, Deus, perante a Tua Palavra. Que a Tua Palavra traz para nós princípios que não são da vida comum, Pai. Senhor, não é comum para nós ouvir ensinos sobre amar os nossos inimigos e pagar o mal com o bem. Vivemos em um mundo maldoso, egoísta, em que cada um traz consigo o desejo de fazer a sua própria justiça. Senhor, nós queremos ser submissos a Cristo. Queremos, Senhor, viver como o Senhor Jesus viveu. Queremos confiar na Tua Palavra e crer que as soluções do Senhor não são mirabolantes, as soluções do Senhor não são destoantes, elas são confiáveis, Pai. O Senhor ordena e o Senhor cumpre, e nós queremos discernir espiritualmente essas coisas. Crer no agir sobrenatural do Senhor. Pôr o nosso coração e a nossa esperança não na justiça deste mundo, mas tão somente no justo juiz. Nos ajuda, Senhor, a descansar em Ti. Nos ajuda, Senhor, a podermos nos sentir acolhidos na Tua graça e saber que não há injustiça maior do que a que Cristo sofreu. E a injustiça que Cristo sofreu foi por nossa causa e por amor de nós. Que isso nos console quando nós sofrermos a Sua semelhança, Pai. Ajuda-nos, Deus, a entender essas coisas. Sobretudo, ajuda-nos a vivê-las, para que sejamos como casa construída sobre a rocha, vivendo e praticando a Tua palavra. É o que nós oramos e nós pedimos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém.